Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Que bom saber que você tem se empenhado para que a sua presença seja constante aqui no nosso canal. É motivo de alegria para nós saber que o que nós temos feito tem chegado até a sua casa, tem abençoado a sua vida e tem estimulado você a prosseguir em querer conhecer mais e acompanhar todo esse material para caminhar lado a lado conosco em todo esse processo que tem sido desenvolvido pelo Ministério de Educação da nossa igreja. Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa EBD, a nossa série de ministrações que tem se baseado na nossa revista Palavra e Vida. E hoje nós vamos estar ministrando a lição de número 4, que tem como título Ouvindo as Pessoas Certas. E o nosso texto base se encontra lá no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1 e número 2. Eu vou estar lendo, hoje nós não estamos com o nosso recurso visual, o nosso PDF que tem feito parte de todo o método que nós utilizamos aqui. Eu vou estar lendo aqui então na minha Bíblia, na minha versão, e os irmãos podem ir acompanhando ou abrindo as suas Bíblias e acompanhando nas suas versões. Diz assim a palavra de Deus, Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Meus irmãos, todas as vezes que nós iniciamos uma nova empreitada, nós sentamos, nós avaliamos, nós colocamos no papel, nós refletimos, fazemos contas se assim for necessário. Tudo isso para que todo esse processo seja feito da forma mais natural possível, mais regulada possível, de uma forma a não haver falhas ou falhar o menos possível. Mas por mais que nós planejemos, por mais que nós reflitamos a respeito de todo o processo que se dará no decorrer dessa nova empreitada, em algum momento há necessidade de nós pararmos, de nós reavaliarmos algumas coisas, alguns pontos, promovermos melhorias, vermos onde estamos acertando, vermos onde estamos errando. Ou seja, em determinado momento é necessário, por mais que a retomada ou a tomada de uma decisão tenha se iniciado, é necessário que em algum momento nós paremos para refletir a respeito de todo o processo. O que precisa ser mudado, onde estamos acertando, enfim, isso é necessário para todos nós. E o objetivo da lição de hoje é justamente esse. É nós avaliarmos tudo o que precisa ser mudado no nosso processo de retomada. Lembremos que nós estamos passando por um processo de pandemia, na qual muitas coisas estão acontecendo de uma forma diferente. Nós precisaremos nos adaptar a muita coisa, coisas que nós fazíamos antes, talvez hoje nós não consigamos fazer. Nós vamos realmente precisar nos adaptar a muitas situações na nossa vida. E uma pergunta que fica para nós é: como começar então a fazer essas reflexões? Como começar então a refletir a respeito de um processo que já está instaurado e ele já está em andamento? Como fazer então para refletir a respeito de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor? E uma coisa que o autor chama a nossa atenção na nossa introdução sobre nós nos certificarmos a respeito de tudo que temos visto e ouvido
E essa orientação nós encontramos em Atos 4, capítulo 4, versículo 20. É necessário nós refletirmos a respeito de tudo que está acontecendo, tanto para nós nos orientarmos, quanto para orientarmos outras pessoas que participam também de todo esse processo juntamente conosco. E no processo de avaliação do que é certo, do que é errado, do que é necessário fazer ou não, nós precisamos tomar muito cuidado no nosso contexto atual, que é um contexto que o autor chama de hipermodernidade. E nesse contexto de hipermodernidade, nós entramos no conceito no que diz respeito às fake news, que é um processo novo, é uma expressão nova, é uma expressão que está sendo incorporada no nosso dia a dia e tem estado bem presente realmente na nossa vida. A era dos influenciadores digitais, a era da internet, que tem estado em muita evidência, tem estado em efervescência. Nós precisamos tomar muito cuidado em tudo realmente que nós temos visto e ouvido, porque as fake news, as notícias falsas, o que é bom, o que é ruim, precisa ser separado, precisa ser refletido, precisa realmente que nós tenhamos atenção redobrada. E para nós termos atenção redobrada, nós precisamos estar atentos aos conceitos bíblicos. Nós precisamos ter um profundo conhecimento bíblico para nós não sermos pegos de surpresa por estas pessoas que infelizmente militam em determinadas áreas, em determinados conceitos pessoais, e que muitas vezes distorcem o conceito que é bíblico, o conhecimento que nós deveríamos seguir. E infelizmente nesse processo em que muitas pessoas ainda têm dúvidas, muitas pessoas querem expor os seus pensamentos, querem mostrar a você o que é certo e o que é errado, nós corremos o risco de sermos levados por opiniões diversas. Pessoas que vão nos influenciar para coisas boas, pessoas que vão nos influenciar para coisas ruins, pessoas que querem simplesmente desvirtuar ou simplesmente desfazer, desfazer pensamentos, desconstruir conceitos que já haviam sido estabelecidos na nossa mente. Enfim, nessa era em que muita informação é dada e nós carecemos de um cuidado redobrado para nós não sermos levados, há a necessidade de nós olharmos para o passado, olharmos para a história de Israel, olharmos para tudo que Esdras e Neemias têm para nos ensinar. E uma coisa que o autor chama a nossa atenção e que é necessário para nós: a Bíblia está ali, a história está sendo contada ali, e ela está ali justamente para nós olharmos para ela e não cometermos os mesmos erros do passado. E assim como aconteceu com o povo de Israel na sua retomada, na sua tentativa de voltar a Jerusalém e reconstruir a sua vida, pessoas foram aparecendo, ideias foram sendo jogadas e muitas dessas pessoas foram sendo levadas. E a respeito disso, nós entramos então no título da nossa lição, que para nós retomarmos a nossa vida, para nós refletirmos a respeito dos conhecimentos, a respeito do que é necessário para nós caminharmos, faz-se necessário nós ouvirmos as pessoas certas. Bom, antes de nós darmos prosseguimento e falarmos a respeito de Esdras 5, versículos 1 e 2, que é o nosso texto base, é necessário nós retornarmos um pouco e falarmos um pouco a respeito do contexto para chegar até o ponto que é o ponto principal da lição deste dia. É necessário ou é importante nós relembrarmos que depois de viver 70 anos no cativeiro, uma condição que Deus fez que sobreviesse sobre Israel por conta da sua desobediência, o rei Ciro, que foi um rei persa que derrotou a Babilônia, editou um decreto possibilitando
a retomada do povo de Israel em direção a Jerusalém para que eles pudessem reconstruir a sua vida. Ou seja, foi um mover de Deus realmente na história daquele povo. E nesse contexto, aquele povo passou por muitas dificuldades, muitos desafios no processo de reconstrução das suas vidas, principalmente no processo de reconstrução do templo. E Esdras fala exatamente desses avanços, desses retrocessos, de todos os acontecimentos que estavam relacionados à história daquele povo ali. E nós vemos, quando nós lemos todo esse livro, que a história do povo de Israel foi marcada por momentos de motivações, marcada por momentos de desânimo, marcado por vários fatores que ora levavam a motivação do povo para cima, ora colocava o povo, a motivação deles lá para baixo. E em determinado momento nós também enxergamos que a obra foi iniciada, mas em algum momento ela foi paralisada durante 16 anos. E o autor lança essa pergunta para a gente e ele diz assim: o que se interpõe entre o sucesso e o fracasso daquele projeto que se iniciou ali no povo de Israel? Qual é o fator principal? O que estava acontecendo ali para que a obra, depois de ter sido aquela explosão, todo mundo se empenhando, todo mundo indo, todo mundo querendo fazer, de repente o povo se viu em desânimo, a obra foi paralisada e durante 16 anos foi momento de desânimo total. O que aconteceu nesse meio período? O que aconteceu ali que se interpôs a ponto de fazer o povo sair do céu e ir ao inferno em um breve espaço de tempo? E o autor começa a expor que a explicação para as coisas terem acontecido dessa forma é porque o povo havia dado ouvido a pessoas erradas, pessoas que influenciavam para o mal aquele povo que estava no seu processo de retomada. Percebe-se que pessoas mal intencionadas começaram a plantar desânimo e medo no meio daquele povo. E quando nós falamos de ouvir pessoas certas, é nesse contexto que surge a figura de Zorobabel como líder político e de Jesuá como líder religioso. Essas pessoas foram importantíssimas, foram pessoas enviadas por Deus para reverter essa situação de desânimo. Foram as pessoas que passaram a profetizar ao povo e as pessoas começaram a dar ouvido e a história deles foi retomada de forma positiva. E apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, apesar daquele povo estar desanimado, de ter muitos problemas, lutas, daquela obra ter sido paralisada durante 16 anos, era necessário recomeçar, era necessário retomar todo aquele processo, mas mais uma vez é chamada a nossa atenção. Para as coisas acontecerem bem, para as coisas serem retomadas, é necessário nós ouvirmos as pessoas certas. Meus irmãos, no nosso tópico de número 2, o autor faz a seguinte pergunta: quem seriam então essas pessoas certas que nós temos falado no decorrer da nossa lição aqui? Você já foi surpreendido por um desespero tal que você se viu cego e em determinado momento você acabou percebendo que você estava dando ouvidos aos mais variados tipos de pessoas? Que quando você estava tão desesperado, passaram a surgir pessoas com os mais variados pensamentos, as mais variadas ideias, e muitas destas acabaram te destruindo mais do que edificando a sua vida? Meus irmãos, é por isso que o autor chama a nossa atenção sobre nós analisarmos tudo que nós temos visto, tudo que nós temos ouvido, para podermos estar cercados por pessoas que vão nos ajudar, pessoas certas,
pessoas que vão fazer-nos sair do nosso erro, fazer nós voltarmos ao foco, olharmos novamente em direção a Cristo. E em todo esse processo que nós estamos conversando aqui, olhando novamente para a história de Israel ali contada em Esdras, o povo só começou a retomar bem, ou começou a caminhar bem novamente, quando surgiu a figura de Ageu e Zacarias. Estas foram pessoas certas para aquele momento, e o autor destaca que o que fazia diferença para aqueles dois profetas é que eles traziam orientações adequadas, eles falavam em nome do Deus de Israel. Então, no nosso processo de ouvirmos pessoas certas, é necessário nós prestarmos atenção em tudo que nós temos visto e ouvido e analisarmos se essas pessoas falam realmente em nome de Deus, em nome do Deus vivo. Mas não é somente isso que nós devemos analisar, porque muitas pessoas dizem falar em nome de Deus, falam em nome de Deus, falam que vieram em nome de Deus. Porém, há uma coisa que o autor chama a nossa atenção, um elemento a mais, para dar mais segurança ainda para nós. E o autor destaca duas situações para nós enxergarmos se as pessoas são pessoas certas ou não. E o autor destaca: as pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Isso é uma situação, e de fato, Ageu e Zacarias eram homens de Deus e eles falavam em nome de Deus. Mas não basta apenas eles dizerem que falam em nome de Deus ou afirmar que eles são pessoas de Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que têm intimidade, que têm comunhão com Deus. É aquela situação, não adianta você falar, as pessoas precisam olhar para você e enxergar em você aquilo que você fala. A sua vida precisa testemunhar a sua fala. E de fato, Ageu e Zacarias, como profetas de Deus, que falavam em nome de Deus, tinham intimidade, tinham vida com Deus, e as pessoas conseguiam enxergar isso neles. O que eles falavam, eles viviam, e o que eles falavam era em conformidade com as Escrituras. Em segundo lugar, as pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Isso é importante nós analisarmos, porque hoje nós temos muitos profetas falando em nome de Deus, e profetas que hoje são coaching gospel, aquelas pessoas que falam que você precisa falar palavras positivas, pensar positivo, você precisa olhar para frente e ter uma vida assim, ter uma vida assado. Pessoas que realmente massageiam seu ego, querem fazer você pensar de forma positiva, quando na verdade nós sabemos que Deus tem muito a ensinar nas coisas negativas também. Mas é importante nós analisarmos que no contexto de Zacarias e Ageu, eles não fizeram a função simplesmente de coaching gospel. Eles fizeram muito mais do que isso. Além deles encorajarem o povo, eles traziam palavras de repreensão para os povos vizinhos, povos que eram inimigos do povo de Israel, traziam palavras de encorajamento, palavras sobre o futuro do povo de Israel, palavras sobre o fato de Deus estar com o povo de Israel e toda a história dele ser modificada. Então, não era apenas falar em nome de Deus, essas pessoas traziam palavras de encorajamento e consolo, tanto para o presente quanto para o futuro e o que estava aguardando aquele povo lá no futuro. Então, no nosso processo de analisarmos pessoas certas ou erradas, olhemos se essas pessoas falam em nome de Deus, e se elas vivem o que elas falam e que tipo de palavra essas pessoas trazem para nós. Eu queria destacar aqui também mais 2 pontos que são muito importantes para nós no nosso processo de retomada e no que diz respeito à lição de hoje. O autor destaca: ouvir requer disposição para obedecer. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que está baseada lá em
Tiago, quando ele fala que nós devemos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra, que o maior perigo de nós sermos expostos, de Deus mostrar quem nós somos ou nos orientar de alguma forma, o maior risco é nós ouvirmos tudo e não fazermos nada. O maior risco de nós estarmos frente a um espelho é nós vermos os nossos erros, ver o que está errado conosco, mas ao mesmo tempo não querer consertar o que está errado. Compreender o que está sendo dito, compreender tudo que foi falado, sim, é possível, é válido. Mas no processo de retomada, olhando para tudo que aconteceu ali com o povo de Israel, eles estavam sendo orientados, eles estavam sendo estimulados pelos profetas, mas muito mais do que ouvir, eles precisavam colocar em prática tudo que eles estavam ouvindo, de forma a retomar todo aquele processo que havia sido paralisado por conta do desânimo. Meus irmãos, um dos grandes dilemas hoje em dia nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós entendemos quando as pessoas chamam a nossa atenção e nós reconhecemos que nós estamos errados. O problema é que nós não queremos consertar o nosso erro. Nós não queremos fazer o que é correto. Não é porque nós não entendemos. Não é porque a mensagem foi difícil. Não é porque a mensagem não te alcançou. Mas sim porque você não quer fazer algo a respeito ou em cima daquilo que foi dito a você. Então, para nós retomarmos todo o nosso processo, tudo que foi paralisado, retomarmos a nossa vida, requer que nós possamos agir mediante aquilo que nós temos escutado. Então, quando você escutar, haja, certo? Outro ponto, ouvir exige compromisso e empenho. Deus vai fazer tudo que estiver ao alcance dele, mas ele não vai fazer o que é de competência nossa. Olhando novamente para a história do povo ali e o desânimo que estava sobre eles, nós vemos que os profetas falaram em nome de Deus, os profetas animaram aquele povo ali e de fato o povo retomou a sua vida, retomou a reconstrução daquele templo. E a partir do momento em que eles ouviram a palavra de Deus, foram confrontados, aceitaram, reconheceram, eles resolveram começar a se movimentar e a partir da sua nova motivação, Deus passou a abençoar tudo aquilo que aquele povo estava fazendo. E uma das palavras de conforto, de consolo que vieram da parte dos profetas foi: continue a fazer, é necessário que vocês façam e saibam de uma coisa, eu estou com vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. O sucesso daquele trabalho só foi garantido porque Deus estava com eles, porém foi garantido também porque eles colocaram a mão no arado e começaram a fazer o que era de competência deles. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um EBD e eu gostaria de deixar com você a seguinte reflexão. Você já parou para refletir nos momentos em que você está desesperado, nos momentos em que você está aflito? Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que você procura? Quem são as pessoas que você julga ser um bom apoio para você? Essas pessoas têm te edificado ou essas pessoas têm feito a sua vida ser destruída? É bom você refletir a respeito disso para saber se essas pessoas que você tem ouvido são as pessoas certas ou se são as pessoas erradas, para que na sua vida não aconteça como aconteceu com o povo de Israel ali, sendo tomado pelo desânimo, sofrendo as influências daqueles que estavam com má intenção e acabaram destruindo a sua história. Bom, fica essa reflexão para você. Nós chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria desde já de te agradecer por você ter ficado aqui comigo até este momento. Na semana que vem estamos aqui novamente e eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe.